Boa tarde a todos e a todas. Estamos ainda presentes no plenário com o deputado Dr. Hércules, mas nós assistimos até o final porque nessa semana já começamos com mais uma notícia estarrecedora de violência contra a mulher. E dessa vez era uma mulher que estava em trabalho de parto, estava dentro de um hospital em São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. Mesmo que seja um estado vizinho, que não se tratava de uma mulher do Espírito Santo, mas merece o nosso registro de repúdio à postura do médico anestesista, Dr. Giovanni Quintela Bezerra, que abusou da paciente enquanto ela estava dopada e passava por um processo de parto de cesárea no Hospital da Mulher Eloneida Stuart, em Vilar dos Teles, São João do Meriti, município da Baixada Fluminense. O médico anestesista ele foi preso em flagrante, ou seja, não tem nem como ele dizer que não estava praticando o ato, porque a prisão foi em flagrante, e também ela foi detectada como estupro de vulnerável, ou seja, de uma paciente que passava por uma cesárea e que não tinha a menor condição, doutor Hércules, o senhor que é obstetra sabe disso, de reagir. Uma mulher que certamente já devia estar anestesiada, com uma anestesia que faz a raquidiana, que é uma anestesia que faz o peridural, que faz na coluna vertebral e no líquor, e essa mulher ela fica de fato numa situação que ela percebe as coisas, mas ela não tem mais a mobilidade para poder se defender de um ato como esse, um ato reprovável, que tenho certeza que o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro também vai estar tomando as medidas contra esse abuso que foi filmado por funcionários do hospital no ato do cometimento do crime. Dr. Giovanni foi indiciado por estupro de vulnerável, como disse aqui, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão, e nós mulheres não estamos seguras em nenhum lugar nesse país, especialmente dentro de um hospital e numa situação dessa. É claro que deve se tratar de uma pessoa que tem uma psicopatia, algum desequilíbrio mental para poder cometer uma atitude dessa, porque não é uma situação natural, não é uma situação tão confortável, nem tanto para a mulher como para o cometedor deste crime. A mulher numa posição de parto cesárea, ela está numa cama, numa máquina que a gente chama, numa mesa obstétrica, uma mesa, porque ali ela vai fazer um procedimento obstétrico, mas é uma mesa adequada para esse fim, uma mesa chamada mesa ginecológica, e para ato cirúrgico. E foi ali que o fato se deu, né? Então, assim, é uma coisa inexplicável, uma coisa assim que não dá para compreender o que se passa na cabeça de um médico anestesista no momento desse cometer um ato dessa natureza. Isso demonstra de que a gente não está segura em lugar nenhum e que a mulher é propensa a esse tipo de crueldade, de crime, nos mais diversos lugares, até nesses inusitados, que é estar numa mesa que chama operatória para fazer um ato cirúrgico. Nós denunciamos aqui as agressões, os assassinatos por parte de maridos e companheiros que não aceitam a separação, os salários desiguais, o pouco espaço em cargos de liderança, enfim, são muitas as violências que as mulheres enfrentam todos os dias, e essa violência que aconteceu na semana passada também não podia passar aqui, né, não podia passar omissa nessa casa. Então, por isso que a gente está fazendo esse registro da importância da família estar visualizando o trabalho de parto, né, do marido estar acompanhando, ele ter o direito de acompanhar todo o trabalho de parto, tanto parto cesáreo como parto normal, para evitar esse tipo de situação desagradável, que aí é mais do que desagradável, esse tipo de situação criminosa ocorrida. Meus sinceros parabéns à equipe da Delegacia da Mulher que realizou a prisão em flagrante.
desse abusador, e principalmente aos colegas, inclusive colegas médicos, doutor Hércules, que denunciaram o fato. Tinha enfermagem no local, tinham vários profissionais, mas tinham colegas médicos também que chegaram e se depararam com essa situação e tiveram a coragem de realizar a denúncia de um colega. O senhor sabe do corporativismo, mas a cena foi tão bizarra, foi um escândalo tão chocante que promoveu essa ação de próprios colegas de medicina de repudiarem o comportamento desse profissional, que comprova cada vez mais o machismo existente em nossa sociedade, que se depara com notícias como essa. Eu, no meu entendimento, isso daqui passa além das raias do machismo. Porque isso daqui a gente tem que tratar como machismo, que é o poder do homem contra uma mulher numa situação em que ela não tinha como se defender, mas mais do que isso, certamente este homem, ele deve ser portador de alguma psicopatia, de algum problema gravíssimo, e esse não deve ser o primeiro caso. De uma tara que faz com que um profissional da área de saúde, da anestesiologia, cometa um ato criminoso e bárbaro como esse. Felizmente, isso é um caso, não são constantes esses casos. Nós tivemos alguns casos que foram registrados a nível nacional, que é do conhecimento das pessoas que acompanharam, do médico no estado de São Paulo, que cometia esse tipo de crime na inseminação artificial de mulheres, e também outros casos que a gente conhece, mas felizmente nós, uma categoria tão grande, tão honrada como é a medicina brasileira, felizmente são poucos os casos que existentes nessa direção. E acreditamos, não posso falar felizmente, porque um crime nunca é felizmente, a gente dizer que mesmo pouco existente, a gente trata como felizmente. Infelizmente, a gente se deparar com uma situação dessa é muito triste, mas a gente não pode generalizar, porque essa não é a conduta da medicina brasileira, que é uma medicina que cada vez mais cresce, que nos honra, uma medicina avançada, e casos como esses, que são esporádicos, precisam ser reprovados e serem punidos com o rigor máximo que a lei prevê. Então, pena para o doutor Giovanni Quintela Bezerra, que abusou essa paciente que estava dopada em trabalho de parto em um hospital na Baixada Fluminense. Tem a nossa reprovação e, de fato, é uma demonstração de que a mulher, ela não está livre desse tipo de situação em nenhum local nesse país.